Eu só queria conversar. Só queria fazer isso. Eu tinha, vamos ver, eu tinha fita adesiva, tinha abraçadeiras de nylon, tinha 2 punções automáticos de latão e tinha um canivete old-timer relativamente novo. Quer dizer, sabe, é o que é. Na manhã de 15 de agosto de 2020, Philip A. Thomas, segundo 24, se aproxima da varanda dos fundos da casa de Daria Ray Berenato, na Flórida. Berenato é mais conhecida como Sonya Deville, na WWE. Thomas pega uma faca do bolso, corta um quadrado na tela e invade a propriedade privada da estrela do Total Divas. Às 2h43, Thomas abre a porta de vidro dos fundos e ativa o sistema de segurança. Berenato ouve o alarme e vê pela janela um homem em seu quintal. Berenato e sua amiga, uma colega estrela da WWE, conhecida como Mandy Rose, fogem da propriedade e ligam para o 911. Quando a polícia chega ao local, eles encontram Thomas dentro da casa. Ele está com uma faca, fita adesiva, abraçadeiras plásticas e spray de pimenta. Thomas é levado sob custódia em Tampa, onde é interrogado pelos detetives. Antes que eu possa te fazer qualquer pergunta sobre esta noite relacionada a... Aparentemente você está sendo acusado de arrombamento. Eles já te explicaram isso. Sim. Antes que eu possa até falar com você sobre isso, preciso ler seus direitos. É igual na Carolina do Sul como é na Flórida. Não tem diferença. Então, alguém já leu seus direitos para você? Não, ainda não. Alguém já conversou com você sobre seus direitos? Ainda não. Ok. Eu entendo que você está disposto a conversar. Você pode ver que este é um ambiente que não vai ser... Ninguém vai gritar, berrar com você. Eu não vou fazer isso. Não é para isso que estou aqui. Estou aqui apenas para entender e descobrir por que tudo isso aconteceu e como aconteceu. O único motivo pelo qual isso realmente aconteceu, vou dizer agora. Já que é assim, preciso te dar uma oportunidade. Preciso ler isso para você. Antes de declarar algo, preciso saber se você entende. Só para você saber, isso está sendo gravado. Essa é uma entrevista que será gravada em áudio e vídeo. Esses direitos, eu preciso passar por eles rapidinho, e aí você pode me contar o que quiser, beleza? Claro. O detetive lê os direitos de Thomas. Thomas diz que entende e está disposto, até certo ponto, a responder perguntas sem um advogado presente. Só fui à casa dela para conversar, sem intenção de machucar ninguém. Se eu quisesse fazer isso, teria feito assim que ela chegou em casa. Fiquei lá sentado das 10h45 até cerca de 1 hora, mais ou menos. Confia em mim. Eu sou um cara muito paciente. Se eu quisesse machucá-la, esse fosse meu objetivo, você não acha que eu teria feito isso antes? Por que diabos eu ficaria sentado lá se eu não tivesse intenção de machucar? Eu só queria conversar. Era só isso que eu queria fazer. Eu não tinha interesse em mais nada. Quero dizer, sabe, é o que é. Ela é sua namorada? Na verdade, eu queria que fosse, mas não é. Tá bom. Qualquer um que saiba algo sobre ela sabe que ela é a primeira artista assumidamente lésbica na WWE. Eu não sei nada sobre ela, então ela é basicamente... Qual pessoa? Qual é o nome dela? O personagem que ela tem na WWE é Sonya Deville. O nome real dela é Daria Bernardo. Ela é famosa? Sim, ela é. Ela é famosa. Como você a conhece? Não a conheço pessoalmente. Já a viu na vida real? Ou você só a viu na televisão? Vendo ela em fotos e... Eu saberia se a visse pessoalmente, pois ela tem tatuagens únicas que chamam a atenção. Thomas responde rápido ao detetive. Ele parece ansioso para compartilhar o que sabe sobre Berenato. Após Thomas informar ao investigador o nome e data de nascimento de Baronato, o detetive pesquisa rapidamente no Google sobre a lutadora. Ela ficou famosa principalmente quando se assumiu lésbica em 2015 no programa da WE, chamado Tough Enough. Era como uma seletiva antes de realmente virar lutador. Beleza. Ela sabia que você viria hoje à noite? Não, ninguém sabia. Nem meus pais. Minha família não sabia.
Sempre que faço planos para fazer qualquer coisa, não conto para ninguém. Eu simplesmente me levanto e faço. Não aviso a pessoa que estou indo. Se eu vou me levantar e fazer alguma coisa, principalmente, vou buscar a mim mesmo. Não gosto de viajar com pessoas. Não gosto que as pessoas saibam dos meus planos. Eu decidi ir fazer o que eu quero fazer. E, sabe, é assim que eu sou. Ok. Você é um adulto. Você pode fazer o que quiser. Ah, é verdade. Muito verdade. Separei algumas fotos. É a mesma pessoa? Não, agora não. Sim, isso. Então acho que só estou tentando entender o... Você sabe quem ela é. Você sabia onde ela morava e como soube? Verificação de antecedentes. Ah, você só fez uma verificação de antecedentes. Quero dizer, não é muito difícil de fazer. Se você quiser encontrar o endereço de alguém, se for... Não, eu concordo com você. Acho que tudo pode ser encontrado. Eu só estava querendo saber onde você está. Se alguém comprou uma casa, isso normalmente aparece como registro público. Talvez precise procurar mais na internet, mas tente. Dá para encontrar qualquer coisa. Foi assim que achou essa pessoa? Eu achei nas páginas brancas. Literalmente apareceu, né? Sim, na verdade, me mandou um endereço que era falso, mas aí eu vi aquele que colocou. Isso por, sei lá, 6, 7, 8 meses. Esperei o momento certo quando tive condições e então fiz isso. Então, as informações dela estavam nas páginas brancas. Você encontrou lá. Não foi muito fácil de encontrar, quero dizer. Às vezes, você tem que procurar bastante e ser um pouco mais específico nos sites para achar o que quer encontrar. Quero dizer, ela pode ou não ser a única Daria Rai Berenato na Flórida. É um nome interessante. Verdade. O que mais você sabe sobre ela? Eu realmente não sei nada e só quero entender o motivo. A televisão da WWE é uma daquelas coisas que eu nunca nem assisti. Vida pessoal, ela é bem reservada, sabe? Você só vê pedaços do que ela mostra pra você. Basicamente é isso. Ela é casada? De jeito nenhum. Ela tem? Acho que a moça que estava na casa com ela hoje à noite era provavelmente alguém com quem ela quer ser honesta com você. Ou pode ser uma amiga, pode não ser também. Então tinha outra pessoa lá? Parece que sim. A menos que ela esteja falando sozinha. Thomas relata de forma casual sua busca obsessiva por informações pessoais de Berenato. Ele admite que está planejando invadir há pelo menos meio ano. Billy insiste que nunca planejou machucar o campeão da WWE. Que horas você saiu da Carolina do Sul? Eu diria que foi mais ou menos por volta das 11h30, 11h45, quando comecei a patrulha. Parei algumas vezes para abastecer, o que me atrasou. Então, cheguei aqui por volta das 8h30. 11h45, você saiu, dirigiu e pegou seu camarada? 30. E qual era o plano? Só entrar, sabe, conversar. As braçadeiras eram, claro, para resistir. As mãos estavam retas. Assim, você não leva um soco na cara de alguém que é um maldito artista marcial misto. Artista marcial misto. Quero dizer, eu jamais machucaria ela. Por que faria isso? Meu objetivo é só conversar. Então, sabe? E obviamente o spray de pimenta. Sabe? Enfim, eu não dou a mínima para o quão grande você é. Se levar spray de pimenta nos olhos, vai cair na hora e não há o que fazer. Então, o que machucá-la? Não, esse não era o meu plano. Então você tinha abraçadeiras de nylon. O que mais você tinha? Deixa eu ver. Eu tinha fita adesiva. Eu tinha abraçadeiras de nylon. Eu tinha 2 punções automáticos de latão. Eu tinha um canivete old-timer quase novo aqui no bolso da frente direito. Eu tinha minha carteira. Eu tinha minhas chaves no meu carro. Eu tinha meu celular e carregadores de celular. E o que mais? O que mais? O que mais? Não lembro de cabeça. Preciso olhar na bolsa. Para que servia o perfurador de vidro? É assim que chama? O perfurador central servia para quebrar vidro se preciso. Ok, mas de novo. Quantos você tinha? 2?
Então você tinha o soco inglês, ou 2 socos ingleses, desculpa. Você tinha um canivete, fita adesiva, spray de pimenta e abraçadeiras de nylon. Carteira, suas chaves, seu celular e carregadores. Isso. Tem mais alguma coisa que estou esquecendo? Isso era o que eu tinha comigo no carro. Provavelmente, eu carregava uma mochila com uma camisa e uma calça. Alguma arma no veículo? Não, só a chave de roda. Para trocar pneus, pode ser considerada a arma. Você provavelmente poderia usar essa ferramenta como arma se quisesse, mas, sabe, seria bem estranho. Passaram-se várias horas entre Tomás chegar ao calçadão na comunidade Lake Park, onde Berenato morava, e o horário citado, 2h43 da manhã. Detetives querem saber o que ele fazia ou planejava até a invasão. Você disse que planejava isso há 7 anos. Para mim, eu só pensava em viajar de verdade para vir aqui. Provavelmente uns 7 ou 8 meses, se eu conseguir juntar dinheiro. E sabe, também para verificar se esse era realmente o endereço certo e não acabar em algum beco sem saída, mas... Então, claro, conferindo a quilometragem e o custo da gasolina para chegar aqui. Alguém claramente nos trouxe direto aqui para baixo. Me conte sobre essa noite. O que aconteceu quando você chegou na casa? Porque eram 8h45 e eu não sei que horas tudo isso aconteceu, mas agora são 4 da manhã. Principalmente, fiquei sentado no carro por um tempo e caminhei na frente da igreja pela rua. É claramente um portão de condomínio com segurança fraca, até um bebê poderia passar por ali. Fui pelo mato e pulei a cerca de arame farpado que tinham lá, achando que impediria alguém, mas não impede, porque rastejei sob o fio de baixo. Eu não sou exatamente um cara pequeno, sabe? Então, basicamente, eu só fui pelo mato. Passei pela tela dos fundos, fiz um pequeno corte nela. Fácil. Agora você está na varanda dos fundos dela. Eu estava sentado lá no final, fechado. Isso, ali mesmo. Que provavelmente é onde minhas botas ainda estão agora. Alguma coisa encheu de água. Ah, quando você foi pro mato? Foi... porque parte dela estava, sabe... Basicamente o chão agora tem muitos pântanos, então acho que era só, sabe, o ambiente. Só tinha muita água parada, talvez por causa do Brian. E depois que você saiu da varanda dos fundos, o que aconteceu? Basicamente, apenas esperei sentado. Tirei as botas e meias molhadas antes de entrar na varanda. É basicamente isso. Você disse que ouviu ela falando. Quero dizer, em que momento você ouviu ela falar? Ouvi ela falando assim que ela chegou, assim que realmente chegou em casa. Porque ela tinha saído, na verdade. Ela postou no Instagram que estava em um jantar e depois voltou para casa. Depois ela sentou para ver televisão por 1 ou 2 horas, talvez 3. Ah, você estava observando ela? Não olharia para Sana Elisa, pois as persianas fechadas impediam de ver algo. Tomás mantinha um tom surpreendentemente despreocupado ao contar como atravessou quilômetros de pântano, rastejou sob uma cerca de arame farpado e invadiu a propriedade de Baronado. Quando os detetives perguntam como sabia que Berenato estava em casa, Tomás responde que reconheceu pelo som da voz dela. Ela tem uma voz muito distinta. Se você ouvir vídeos dela falando e depois ouvir ela falando na vida real, você consegue distinguir a voz dela com muita facilidade. E você estava conversando com outra pessoa dentro da casa? A única pessoa com quem eu estava falando era ela. Ok. Quanto tempo ficou na varanda dos fundos? Você disse que foram algumas horas. Desde mais ou menos, acho que posso dizer, 10 horas até mais ou menos a hora que a polícia chegou, basicamente. Porque quero dizer, o motivo de eu ter entrado na casa foi basicamente, o único motivo real de eu ter sido pego foi porque um maldito alarme disparou na porta do Elden. Quero dizer, poxa, não é minha culpa se aquela porta estava destrancada, sabe? A porta dos fundos estava destrancada, a porta de correr estava destrancada, surpreendentemente. Portas destrancadas costumam atrair invasores, especialmente pessoas perigosas ou obsessivas. Um artigo de 1992 do Tampa Bay Times alertou moradores de Tampa que criminosos veem portas destrancadas como convite ao crime após o comissário do condado de Hillsborough esquecer a porta da frente aberta
e ter seu carro roubado. Tomás continua e parece culpar sua invasão pelo fato de Berenato não ter trancado bem a casa. Quem anda de cabeça baixa? Porta destrancada? Mesmo em condomínio fechado, ainda assim, né? Quero dizer, é o que é. Como eu disse, não quis fazer mal a ninguém. Se eu quisesse, tive todas as chances, mas não fiz. A afirmação de Tomás de que ele poderia ter machucado o baronado, se quisesse, não é necessariamente reconfortante ou indicativa de suas verdadeiras intenções. Muitos criminosos violentos iniciam com atos nefastos sem causar dano físico à vítima. Com mais confiança, eles passam a cometer crimes brutais como agressão, estupro ou assassinato. Tomás nunca foi acusado de assassinato, e não há evidências para investigá-lo por isso, mas o stalking costuma indicar outros crimes violentos. A Coalizão Nacional contra a Violência Doméstica relaciona o stalking ao assassinato de mulheres e meninas. Em 2018, o escritório do prefeito de Nova York para acabar com a violência doméstica e de gênero afirmou que o stalking é um fator de alto risco para a letalidade. De acordo com um documento divulgado pelo escritório, perseguidores e seus comportamentos podem escalar rapidamente. Então você entra na casa. Ela me vê, ela corre escada acima ou para o que parecia ser aquele lugarzinho onde vocês viram à esquerda, vindo da garagem. Acho que ela só ficou escondida lá por um tempo porque, quero dizer, poxa, depois de um tempo, a luz estava acesa e, de repente, foi apagada imediatamente. Então, estou supondo que ela estava se escondendo lá dentro. Ao recontar os fatos, Tomás não mostra remorso nem tristeza pelo medo que Baronado sentiu ao notar um invasor em casa. O detetive segue pressionando por detalhes da invasão. Você falou algo para ela? Eu falei algumas coisas para ela. Quer dizer, alguns anos atrás, tipo 4 anos atrás, ela foi uma das razões pelas quais eu quase cometi suicídio e também uma das razões pelas quais eu não cometi suicídio. Mas, tipo, eu realmente não me importo que... Ela não sabia disso, mas as atitudes dela influenciaram muito. Desculpe tocar nesse assunto, só quero entender. Ela é lésbica. Eu tive sentimentos reais naquela época. Ainda não tenho esposa, mas tenho namorada. Cristina, eu te amo. E avise meus amigos do ensino médio, porque eles ainda não sabem quem é essa lésbica. É tipo minha festa de sair do armário. Uhul! Berenato se assumiu na televisão em 2015, durante entrevista no reality Tough Enough, produzido pela WWE. Desde então, ela fala abertamente sobre seu envolvimento na comunidade lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer em entrevistas e redes sociais. Apesar de saber sobre a sexualidade dela, Thomas disse aos investigadores que tem interesse romântico por Berenato há anos. Embora eles nunca tenham realmente se encontrado, Thomas atribui a Berenato o poder de tanto acabar quanto salvar sua vida. E eu mandei algumas mensagens diretas para ela no Twitter, no Instagram, ela ignorou todas. Então, tipo, naquele momento da minha vida, eu já tinha quase morrido quando tinha 19 anos. Fui rejeitado até aqui. Naquele momento da minha vida pensei, se pudesse, morreria. Realmente queria morrer. Mais uma vez, perguntei a mim mesmo, por quê? Sabe, claro, morrer é fácil, mas poxa, uma vez que você morre, você não volta. Uma vez que você morre, você não volta mesmo. Então eu fiquei tipo, o quê? Mesmo querendo morrer naquela vez, talvez ainda existisse algo no mundo por mim. Eu achei que talvez houvesse. E passei os anos seguintes só tentando reconstruir minha vida. E sabe, ainda me sentia do mesmo jeito, vez após vez. E nenhuma mudança real. O perfil do Thomas no Twitter está cheio de conteúdo do Baronado. Durante anos antes da invasão, ele compartilhava tanto postagens pessoais dela quanto qualquer menção a ela. Mas qual é a diferença entre o perfil do Thomas e uma página de fã de celebridade? O perfil do Thomas no Twitter mostra suas frequentes tentativas públicas de contato com Baronado e sua obsessão contínua por ela. Ele marca Berenato em várias postagens pedindo que ela lhe dê uma chance. Em uma postagem, ele diz a Berenato
que ela é a única razão de ainda não ter tirado a própria vida. Em outra, ele afirma a um usuário que seus sentimentos por Berenato nunca mudarão. Vê-la pessoalmente trouxe todas essas emoções à tona. As emoções sempre existiram, mas desta vez só queria saber. Por que ela preferiu outras pessoas a mim? Por que não dar chance para alguém mostrar seu valor? Eu conseguiria essa resposta só ouvindo. Só queria isso mais perto. Mas quero dizer, é isso aí. Então, você lembra o que disse para ela? Tem algo de que você se lembra? Eu sei. Foi basicamente isso. Falei para ela que não queria fazer mal. Ia colocar no bolso. Achei que tinha dobrado e guardado. Mas quando você entrou, estava com isso na mão. Eu só tinha o spray de pimenta na cabeça. Uma mão, spray de pimenta. Outra mão, a faca. Ela viu a faca ou acha que foi o spray de pimenta? Ela viu a faca, mas não estava apontando para ela. Pode ser que a ponta estivesse apontando na direção dela quando eu andei para frente, mas, sabe, eu não estava realmente balançando como se eu estivesse feliz. Tipo, não, eu não estava fazendo isso. Ouvi gritos ou alguém gritando. Ela gritava alto. Que porra é essa? Por que estou aqui? Era só isso. Ela repetia. Que porra é essa? Sim. Você logo reconheceu que era ela. Quero dizer, poxa, se não fosse só a voz, era o rosto, sabe? Assim que ouvi, soube que era ela. Sua voz é única. Você se apresentou ou tentou conversar. Eu nem dei uma chance. Se tivesse dado, veria que o cara só queria conversar, sem intenção ruim. Thomas interpreta a ligação de emergência de Baronado para a polícia de Hillsborough como uma recusa em lhe dar uma chance como parceiro romântico. Thomas continua, minimizando o incidente enquanto fala com os detetives. Mas você precisa entender o lado dela. Tem alguém na sua casa. Não é exatamente a sensação mais agradável que você pode ter. Então, é claro que você vai ficar com medo, um pouco nervoso, sabe? Quando foi a última vez que você ligou ou mandou uma mensagem para ela, você disse que está no Instagram. Acho que... não sei. Inferno. Eu tive que dizer oi hoje à noite. Ver se ela respondia. Mas ela nunca responde. Ela chegou a ver ou tem como saber se ela leu. Normalmente, se alguém visse ou, sabe, realmente olhasse suas mensagens, apareceria aquele pequeno... Ah, então é tipo o Facebook? Praticamente. Mas foi no Instagram ou no Facebook? Instagram nem é no Facebook. Ok, então é no Instagram. E é a mesma coisa, tem a confirmação de visualização, então você sabe que a pessoa viu, mas ela nunca viu. Em algum momento você chegou a dizer que estava vindo? Você quer dizer descer, subir até ela? Não é ir da Carolina do Sul para a Flórida. Ela, sabe, havia alguma maneira de você ter avisado ela? Não. Ok. Então ela não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu, provavelmente, fiquei tão surpreso quanto todo mundo com você. E como eu disse, eu não queria fazer mal a ela. Como eu disse, se eu quisesse fazer alguma coisa, poxa, das 10 até, sei lá, 1h30 mais ou menos. Você não acha que, se alguém quisesse, já teria feito algo nesse tempo? Só tento entender. Relacionamento? Se é que havia algum relacionamento. Tenha certeza de que está sendo honesto comigo. Eu não tenho motivo para mentir. Os detetives perguntam a Thomas se ele já foi diagnosticado com alguma doença mental. Thomas conta que, em 2015, foi diagnosticado com uma condição em que algo vivo consumia seu cérebro, possivelmente entrando pelo nariz após cair em uma banheira do lado de fora. Embora palavras-chave relacionadas à condição dele estejam ocultadas nesta parte do interrogatório, tweets de 2019 mostram Thomas descrevendo sua condição como uma ameba que come cérebro. Ele marcou Sonya Deville, da WWE, no post. Amebas que comem cérebro podem causar infecções depois que a água contendo a ameba entra pelo nariz. Tomás disse aos investigadores que tinha menos de 1% de chance de sobreviver à condição. E você diria que está praticamente recuperado neste momento. Desde agosto, quando fui diagnosticado pela primeira vez, até mais ou menos 31 de janeiro
de 2016, depois que eu realmente não precisava mais da medicação, então parei de tomar. Porque quero dizer, eu já tinha me recuperado totalmente. Eu já estava de volta ao meu antigo eu, sabe? Então, realmente não havia necessidade de continuar tomando a medicação. Não era mais necessário. Há quanto tempo Sônia está na WWE? Bem, ironicamente, ela participou do Tough Enough para a WWE em agosto de 2015, perto de quando fui diagnosticado com o... Desde que a descobri e conheci seu trabalho, virei fã. Sim. O que te atraiu nela? Principalmente porque ela é uma pessoa incrível e uma grande ativista da comunidade lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Ela também foi um dos motivos que me fizeram assumir minha bissexualidade e ter coragem para isso. Então você diria, acho que seus sentimentos por ela, você disse que eram fortes. Você a ama. Cara, bem, sim. Você disse a ela que amava? Eu não sei. Eu tinha sentimentos por ela. Mas quero dizer, ela geralmente... Ela poderia ter respondido, mas não respondeu. Ela viu essas mensagens... As do Twitter, você realmente não conseguia ver se ela leu. Na verdade, eram tweets. Então, porque para ser uma celebridade, você precisa, sabe? Eles realmente precisam estar te seguindo. Mas ela não estava me seguindo. Então. E no Instagram? Sam, não tem como saber se você realmente viu ou não. Olha, aparece a visualização. Ela já respondeu alguma das suas mensagens? Não, a única vez que ela responde. Foi um tweet sobre o pequeno deles. Ela tem uma empresa chamada... O começo de uma série no YouTube, onde eles basicamente viajam de cidade em cidade e experimentam diferentes donuts de vários lugares, sabe? E fazem avaliações. E eles mudaram de um canal para outro, sabe? De um canal do YouTube para um novo. E então sabe, todo mundo estava perguntando, tipo, sabe? Eles estavam mandando tweets, perguntando qual era o novo canal, e eu fiz o mesmo porque eu não sabia. E ela tuitou, sabe? Respondendo, sabe? Me dizendo para, sabe? Me dar o link do novo canal. E foi isso. Essa foi a única vez que eu tive algo para me livrar. Ok. Apesar de ter sido preso e acusado de perseguição agravada, Thomas diz aos investigadores que ainda quer conversar com o baronado. Tem mais alguma coisa que você acha que quer conversar? Com alguém? Quero dizer, não tem mais nada mesmo. Quero dizer, se eu pudesse dizer alguma coisa para ela, seria, sabe, pedir desculpa por tudo isso, sabe? Foi uma estupidez. Mas quero dizer, eu ainda teria a chance de falar com ela? Claro, mas tenho quase certeza de que ela está decidida a não deixar isso acontecer. Bom, quero dizer, nesse ponto, como eu disse, se pudesse falar e explicar tudo para ela, contando os detalhes, eu ficaria muito feliz se ela aceitasse ouvir. Sabe, se ela quiser uma explicação completa, poxa, eu estava aqui. Estudo do American Journal of Psychology classifica perseguidores em 5 grupos. Rejeitado, busca intimidade, incompetente, ressentido e predatório. Não é possível definir em quais grupos Thomas se encaixa, mas suas declarações e comportamentos confessados podem ser analisados juntos. O estudo indica que perseguidores em busca de intimidade consideram o alvo sua verdadeira paixão. Pesquisadores usam o termo paixões mórbidas para descrever a obsessão de perseguidores que continuam a perseguir sua vítima, mesmo sem ter certeza de que conseguirão estabelecer um relacionamento. O estudo define perseguidores incompetentes como quem sabe que o alvo não corresponde, mas ainda espera criar intimidade com seu comportamento. Pesquisadores constataram que predadores seguem suas vítimas antes de atacar. Esses perseguidores gostam do processo de planejamento e até fantasiam sobre o ataque antes que ele aconteça. Um perseguidor predatório mencionado no estudo comprou éter e cordas ao planejar sequestrar o objeto de sua obsessão. Vamos ver, eu tinha fita adesiva, eu tinha abraçadeiras de nylon, eu tinha 2 punções automáticos de latão. Eu tinha um canivete old-timer quase novo. Acho que estou só tentando entender Você planejou a viagem para baixo, você planejou
contingências, caso as coisas não saíssem como planejado. Fita adesiva e abraçadeiras de nylon. A fita adesiva funciona como algema, prendendo o pulso, assim como uma abraçadeira de nylon, mas não é tão resistente. Se você usar fita adesiva para unir bem os braços perto dos cotovelos, você coloca a abraçadeira de nylon e depois fita adesiva por cima. Estou falando tipo Roy Wrist Star. Sim, a abraçadeira de nylon está lá e há reforço perto dos cotovelos. Use fita adesiva como reforço. Como eu disse, eu estava tentando abrigar, de jeito nenhum. Só queria conversar, obviamente. Claro, nós também. Qual era o plano? Acho que se você a amarrasse com enforca-gato e fita, era só conversar com você. Sentar, conversar, sabe? Ver, sabe? Porque ela me rejeitou, porque ela não respondeu, sabe? Depois disso, quis uma solução pacífica, ou chamar a polícia para entregá-los. Como falei, se quisesse machucar alguém, teria feito, mas não fiz. Você queria transar com ela? Não. Você vai achar uma camisinha na minha carteira e um compartimento pequeno com o meu cartão da Previdência Social e de transporte. Isso está lá faz 8 ou 9 meses, talvez mais. Então E você provavelmente vai encontrar em algum lugar no meu carro 3 camisinhas, da marca Herbal do Durex. Essas coisas eu tenho há uns 4 ou 5 anos. Você disse alguma coisa para ela enquanto estava na casa sobre fazer sexo. Você lembra de algum comentário específico? Você disse que falou o que queria, mas não explicou o que era. Eu disse a ela que foi uma das principais razões de eu quase tirar minha vida várias vezes nos últimos 4 anos. E, sabe, basicamente foi isso. Então, você culpa ela? Não, eu não culpo ela. Quero dizer, ela nem teve a decência de me rejeitar e ao menos dizer que não estava interessada. Para alguns, isso pode pesar na mente. Isso pode te fazer pensar, tipo, sabe, talvez ela nunca tenha visto a mensagem, talvez tenha visto. Ou, sabe, algumas pessoas assistem direitinho. Por que não dá, sabe? Por que eu não dou uma chance para pessoa comum? Só porque eu não sou uma celebridade, só porque eu não sou rico, sabe? Eu entendo, mas quero ter certeza de que você entende. Tipo, estou passando por isso agora e aprendendo sobre ela. Parece que ela está nesse ramo há 4 ou 5 anos. E eles falam de luta livre. Ela realmente teve alguns anos em que ela esteve no artes marciais mistas. Ela esteve lá, sabe? Ela lutou lá por um tempo. Ela teve algumas lutas. Então, quero dizer, você sabe muito sobre ela. E pode entender que, como celebridade, que é o que você continua dizendo, ela é. Ela é reconhecida como celebridade. Então E eu não sei nada sobre isso, mas parece que ela é uma celebridade para mim. Elas devem receber 100 mil mensagens diretas por ano de desconhecidos. Vai ser difícil para ela responder todas essas mensagens. Pela primeira vez no interrogatório, o detetive argumenta com lógica contra Thomas. Bem, como eu disse, a única coisa que eu queria era conversar com ela. Nada mais, nada menos. Então, sabe, mas você achou mesmo que isso daria certo entrando pelos fundos? Por que você não foi pela porta da frente? Porque o inferno é um condomínio fechado. Você tem que passar pelos portões para entrar. E, obviamente, as pessoas não te veriam pela frente. Você está em um relacionamento agora? Não. Você já teve um relacionamento sério? Não. Porque as pessoas com quem tentei ficar no passado, ou queriam todo o dinheiro que eu tinha, sabe? Pediam para eu mandar cartões presente, mandar isso, aquilo e o resto, ou então eram apenas, sabe, pessoas que só estavam com ela. Acho que o que eu queria dizer com isso é que só queria saber se alguém entrou pela porta de vidro deslizante dos fundos da sua casa para falar com você. Isso não é muito normal, né? Entrar pela porta da frente ou bater na porta da frente, porque é por ali que o carteiro passa. É por ali que todo mundo, seus vizinhos, vão chegar. Entendi o seu ponto. Eu entendo mesmo o seu ponto. Só fico pensando se isso teria acontecido de forma diferente se você tivesse ido pela porta da frente. Ela provavelmente teria, e você nunca nem pensou nisso. Pensei nisso, mas acho que ela provavelmente só diria: Oi, olá, o que você quer? Era só isso que você queria fazer, certo?
Quero dizer, a gente teria uma conversa um pouco mais detalhada. Só um oi, olá, como você está, sabe? Sim, ao ouvir sua história, percebo que você é muito apaixonado por ela. Sim, quero dizer, ela realmente significa muito pra mim na carreira dela. As conquistas que ela já alcançou até agora, sabe? Sim, com certeza. Estou ansioso para quando ela finalmente se tornar campeã no filme. Quero dizer, em algum momento, provavelmente, vão criar uma história pra ela que leve a isso. Então, é só uma questão de tempo até isso acontecer. Você planejou até entrar na casa. Parece que você tinha planejado tudo, tipo, é isso que vai acontecer. Quando você chegou, nada disso aconteceu. Você só ficou sentado na casa. Eu esperei atrás o momento certo para entrar. Pensei em verificar se havia alguma porta destrancada. Como um idiota, não achei que haveria maravilha. Eu sabia que poderia estar lá, mas achei que talvez estivesse desativado, já que havia uma porta destrancada. Nunca se sabe. Se eu tivesse esperado até de manhã, quando ela saísse, talvez as coisas tivessem sido melhores. Nunca se sabe. Por outro lado, eu já estava cansado das pernas doendo e travando. Então, você entende. Para ser honesto, na verdade foi apenas um erro da minha parte. Se eu tivesse sido um pouco mais paciente, as coisas poderiam ter acontecido de forma diferente. Em vez de perceber a completa violação de privacidade e o perigo em que colocou Baronado, Tomás simplesmente considera que seu erro foi não ter tido paciência suficiente para encontrar Baronado fora de sua casa na manhã seguinte. E acho que a palavra sequestro aparece porque ter abraçadeiras e fita adesiva segurando isso poderia até fazer, mas não era a intenção. Porque quando você está segurando alguém contra, acho que a palavra melhor do que sequestro seria provavelmente refém ou refém temporário. Era isso que eu estava tentando dizer, acho. Suponha que isso aconteça de manhã. Só vejo uma saída. Você teria que tê-la feito refém naquele momento para falar com ela. Ela basicamente só conversou. É isso. Depois que ouvi o que queria ouvir, só liberei ela. Como falei, não queria nem mais nem menos. Mas quanto tempo isso teria durado? Digo, só até ela responder sua pergunta. Obtivemos as respostas que eu queria. Sim. Então ela não te deu o que você queria. Acho que você teria perdido uma luta importante que ela fará domingo no SummerSlam, outro grande evento pay-per-view da WWE. Quero dizer, você quer aquele pagamento. E agora, tipo, é hoje, domingo? Não, é no próximo domingo. Daqui a uma semana. Isso. E você está dizendo que ela teria perdido isso? Bem, então eu ainda não tenho minhas respostas. Thomas reitera que usou abraçadeiras plásticas e fita adesiva por precaução, devido ao histórico de sucesso de Baronado nas artes marciais mistas. Ele também revela um aspecto de sua infância que muitos agressores predatórios têm em comum. Thomas sofria bullying. Quero dizer, poxa, quando eu era criança, sofria bullying na escola, então aprendiam a aguentar pancadas. Sabe, é no estômago, no queixo, essas coisas. Então você teria segurado ela até conseguir suas respostas, e as respostas eram para entender por que ela não queria um relacionamento com você. Porque ela simplesmente não podia, pelo menos, te rejeitar, sabe? Era só dizer, desculpa, não estou interessada, mas ela nunca fez. Então o plano, eu acho, era que caso ela não respondesse, você ficaria segurando ela até que ela respondesse suas perguntas. Você teria continuado morando na casa dela? Eu, provavelmente, ficaria do lado de fora. Não gosto muito da casa de ninguém. Para ser honesto, moro em um trailer simples. Sua casa de 2 andares ainda representa os 4 terroristas para mim. Apesar das próprias experiências alegadas como vítima, Tomás não parece se arrepender do plano de tentar manter Baronado como refém temporário, como ele mesmo chamou. Ele não teve paciência para esperar até de manhã para executar o plano. Tomás evitou julgamento ao aceitar acordo judicial em abril de 2024. Ele recebeu 15 anos de prisão e mais 15 de condicional. O juiz também decretou uma ordem de restrição para Berenato e sua família. Berenato agradeceu ao Departamento de Polícia de Hillsborough e aos tribunais no Instagram após o acordo judicial. Em até 60 dias após ser libertado, Thomas deve passar por avaliação psicossexual e seguir todas as recomendações.
Ele deve ser libertado em 2034.